remodelamento de costela. Será que é uma cirurgia só para mulheres? Vamos entender um pouco mais essa notícia aqui. Recebemos no YouTube um comentário de um seguidor que perguntava exatamente sobre isso, né? Se o remodelamento de costela é uma cirurgia somente feita para mulheres, né? E a gente encontrou essa notícia, né, que a Justiça do Mato Grosso manda plano bancar remoção de costelas para paciente trans, né? A cirurgia foi citada por médicos que entendem que o procedimento não é estético nesse caso em específico. A cirurgia foi facilitada por equipe médica multidisciplinar, a paciente apresentando proporções corporais com características do gênero masculino, relação da cintura quadril maior que 0,8, passíveis de melhora, não se tratando, pois, de cirurgia estética. Será que essa é uma cirurgia que a gente pode indicar para pacientes que querem fazer a transição corporal, se é uma paciente que ou se é uma cirurgia exclusivamente para o público feminino, certo? Você quer entender um pouco mais desse contexto, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações desse vídeo. Aqui quem vos fala é o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, 10 anos da minha vida focado exclusivamente nas cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Todo esse conhecimento, toda essa bagagem eu trago para esse canal, o maior canal em quantidade de vídeos de cirurgia plástica do planeta. Tem vídeo pra caramba aqui, certo? Então antes da gente começar, bora lá, faz o que só você pode fazer para que esse canal cresça mais. Agora sim, roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá. Essa nota, né, a gente encontrou aqui na rede, né, falando sobre uma situação em que a Justiça do Mato Grosso tinha ordenado, né, a realização de um procedimento de, no caso aqui, remoção de costelas, né? Vamos aqui diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é remodelamento, outra coisa é extração de costela, tá? A extração das costelas flutuantes, ela é um procedimento também que existe, muito embora um procedimento de tempo cirúrgico maior, um procedimento de tempo cirúrgico mais alargado e um pouquinho mais invasivo, certo? E o remodelamento, hoje a gente faz inclusive sem cicatriz. A gente enfraquece a costela, reposiciona, só que a gente precisa utilizar o corset, aquela cinta, certo? Para que a gente modele o corpo e as costelas não voltem para a posição original, para a posição habitual, certo? Lembrando que a gente trabalha exclusivamente só com as costelas flutuantes, aquelas falsas costelas, certo? Aquelas costelas sem alguma função específica ali, são resquícios evolutivos, então a gente vai enfraquecer essas costelas e reposicioná-las para que a gente tenha um contorno corporal um pouco mais favorável. É uma condição em que é comum, né, pacientes que estão na fase de transição de gênero, buscar cirurgias de mudança estrutural do corpo, né? E aí a questão da caixa torácica, ela está envolvida na estrutura do corpo para que você faça a transição. É óbvio, uma coisa que é típica do contorno masculino é quadril estreito, certo? E o ombro largo. Então, é aquele aspecto em V, né? Então, a cintura escapular, os ombros com uma largura maior e o quadril com uma largura mais estreita. Então a gente perde um pouco aquele efeito visual da silhueta, da cintura feminina, certo? Óbvio, quando a gente realiza o remodelamento ou eventualmente a extração, a gente vai estar provocando mais esse contorno em silhueta, certo? É interessante considerar que muitas vezes a gente vai precisar também combinar esse procedimento com lipoesculturas, com uma lipo HD, muitas vezes para a gente buscar um determinado padrão corporal. É óbvio, aqui entra uma série de situações, desde opinião profissional, desde perspectiva de beleza, uma série de coisas, certo? Na minha opinião, mesmo que a gente faça um remodelamento em casos masculinos que estão fazendo transição de gênero, pode ser uma opção, muito embora a gente ainda vai carregar uma série de estigmas do contorno masculino que entra ombro, volume peitoral, uma série de coisas que ainda vão deixar aquele aspecto masculino, certo? E com uma cintura estreita, muitas vezes a gente pode levar uma perspectiva de resultado não natural, certo? Óbvio, o objetivo do cirurgião plástico é sempre buscar o resultado mais natural possível, mesmo que seja dentro de um contexto de transição de gênero. Muito embora a transição não seja hoje a minha especialidade, né, não é uma cirurgia que eu faço exclusivamente o remodelamento com foco na transição, mas é uma técnica que sim pode ser utilizada sem grandes problemas, muito embora é fundamental que o paciente entenda que vão existir sim limitações, porque não é só simplesmente ou exclusivamente a cintura que estigmatiza o corpo masculino, né? Como eu disse a vocês, volume de ombros, volume de peitoral, quadril muito estreito, pernas um pouco mais finas e volume, tendência, digamos assim, a acúmulo de gordura na região abdominal, certo? E aí entra um detalhe interessante, não adianta você
aí que está buscando fazer transição, ou mesmo você, paciente mulher, que quer deixar a cintura mais fina e está acima do peso. Se você tem um volume abdominal muito grande, quer dizer, muita gordura na cavidade abdominal, por mais que você tente remodelar a costela, aquele volume abdominal ele vai protruir, né? Ele não vai deixar com que aquela cintura ali apareça, e aí esteticamente ou você não vai ter um resultado agradável ou você vai ter eventualmente até um abdômen mais projetado. Então é um procedimento que pode ser indicado exclusivamente em pacientes que estão em boa condição corporal, quer dizer, não estão muito acima do peso, não pode ser em paciente obeso e tampouco em paciente com muita gordura visceral, e aí entra uma limitação importantíssima de um público masculino, certo? Voltamos aqui, aquela velha e maravilhosa ligação que eu recebo no meio do vídeo. Olha, uma das coisas que mais me irrita é a tal da ligação no meio do vídeo, mas vamos embora. Seguimos, certo? Então, como eu ia dizendo a vocês, uma das situações que a gente deve e pode evitar é principalmente em pacientes que estão muito acima do peso. É uma cirurgia que pode ser indicada, eu indico bastante em pacientes femininos que, por exemplo, caucasianos, né, pacientes que têm pele bastante clarinha e o quadril muito estreito, eventualmente pacientes asiáticos, ou pacientes que já fizeram lipoaspiração, já fizeram cirurgia de contorno corporal e ainda estão com limitação da cintura, a gente pode indicar para valorizar mais a silhueta feminina. E como eu disse a vocês, pode ser indicado um paciente trans, muito embora a gente deve entender a limitação desse procedimento também nesse público, certo? Já que não é só exclusivamente a cintura que estigmatiza o corpo masculino, tem uma infinidade de outras situações. Minha sugestão a você que está buscando transição de gênero, primeiro busque um profissional que só faça ou faça quase que exclusivamente esse procedimento para que você consiga entender com cada vez mais expertise aquilo que essa cirurgia está se propondo a você. É uma cirurgia que eu estou trazendo para o Brasil, quer dizer, são dos, digamos, pioneiros do remodelamento de costela no Brasil, assim como a extração. É uma cirurgia que certamente vai beneficiar, desde que bem indicado, pacientes mulheres que estão buscando melhorar cada vez a cintura ou eventualmente até os pacientes transgênero que estão buscando fazer a transição do masculino para o feminino. Certo, meus queridos, meus futuros pacientes? Escreva aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa situação, qual a sua opinião sobre o remodelamento de costela, o que você imagina desse procedimento, você faria ou não faria uma cirurgia sem cicatriz que melhora a silhueta? Só que você precisa, naturalmente, utilizar o corset também nesse canal, que tem uma infinidade de vídeos já explicativos sobre remodelamento de costela, certo? Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!